Você que está em casa deve estar imaginando, puxa vida, mas como é que esse Deus pode fazer tanta coisa linda assim? Ele pode e Ele quer fazer. Porém, Ele depende. Deus quis depender da sua liberdade, da liberdade que Ele te deu. Veja, estava ali na Luciana querer saber ou não saber o sexo. Então ela quis saber. E ao saber, ela quis ficar com a criança. Então veja que Deus, Ele quer fazer tudo, mas Ele depende do seu querer, da sua liberdade. E quando nós vamos usando, mesmo que de maneira ainda engatinhando a nossa liberdade para o bem, Deus aí tem a oportunidade de fazer o bem acontecer em nossa vida. É assim, é dando brechas talvez pequenas para Deus, porque nós já demos brechas enormes para o mal, para o inimigo de Deus e nosso. O divisor, diabolus, significa divisor, aquele que divide, que separa você de Deus. Já demos brechas demais para ele, e olha o que aconteceu. Nessa noite, ainda não terminou o programa, então vamos para o terceiro bloco, e essa história é maravilhosa, porque vem agora a conversão, a transformação, quem é a Luciana hoje, o que ela faz hoje, e o que as filhas fazem junto com ela, e o filhinho também. Sim. O CD que está ali maravilhoso, que eu ainda tenho que apresentar a vocês, gravado agora pela gravadora Canção Nova. Deus precisa de uma brecha. Você que está aí na droga, você que está aí no erro, na prostituição, você que está aí, que se julga ser um ateu, até mesmo um pagão, você que não quer saber de Deus, mas está vendo a TV Canção Nova agora aí, até nem quer dar o braço a torcer, né? Mas está vendo, uma brecha, uma pequena brecha. Veja o que Deus pode fazer. Ela estava drogada, tinha cheirado cocaína, e mesmo assim, deu a brecha. Pode ser que você esteja nesse momento drogado na sua casa, bêbado, chapado, mas você também, mesmo nessa condição, pode dar uma brechinha. Já viu quando o machado é metido numa brecha de uma madeira? Ou uma cunha, e é martelada, e ela vai rachando aquela madeira? Ela precisa apenas de uma brecha. Dê uma brecha para Deus, e veja até onde Ele pode chegar no seu coração e na sua alma. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, tem mais Banda Ignis para você, na sua cidade. Olha, o show deles é maravilhoso, assim também como o show da Luciana. Luciana, e para ter você na cidade das pessoas, como é que faz? Também através do meu site, né, lucianaantunes.com.br, você pode entrar lá, agendamento de missão, ou também num e-mail alternativo que nós criamos, porque às vezes o site acontece de sobrecarregar a caixa, então nós criamos mais um que é o agendalibertai@gmail.com. Beleza. É assim. Agenda Libertai. Beleza, gente, vamos continuar nosso bate-papo então. Bom, estamos no terceiro bloco, precisamos encerrar o programa. Eu quero dar um salto na sua história. Temos muitos detalhes, e se você levar a Luciana aí na sua cidade para pregar, para conduzir o seu grupo de oração, para passar no final de semana com você, você vai saber ao longo do final de semana toda a história, os detalhes dessa história. Mas eu queria saber de você agora, Luciana, quando foi aquele encontro pessoal com Deus mesmo, que deu uma virada radical, digamos assim, nessa história, a história da sua vida? Bom, a partir do nascimento da Camila, a minha mãe, que inclusive muita alegria no meu coração, porque ela está aqui hoje conosco. Que beleza. Quem que é a mãe? Cadê a mamãe? Dá um tchauzinho aí, mãe. Que bacana. Conheçam uma santa mulher agora verdade. aí na televisão, gente. Maravilha, hein? Uma santa mulher. Uma salva de palmas para a mãe da Luciana Antunes. Como é que é o nome dela? Nancy. Dona Nancy. Nancy. Ei, Dona Nancy, que beleza. Minha florzinha. Então, a minha mãe, que mora em Guarapuava, no Paraná, nós morávamos em Guarapuava, começou a receber o convite de umas amigas, vendo a situação. Filha grávida na adolescência, com certeza muitos sabiam da minha vida na droga, querendo ajudá-la a sair daquilo tudo, começaram a convidar a minha mãe para ir ao grupo de oração, lá em Guarapuava. E quem pregava nesse grupo era um missionário que nós conhecemos muito, que é o Ironis Puldaro,
minha mãe começou a ir nos grupos, e aí tinha a comunidade Betânia em Guarapuava, do Padre Léo. Minha mãe ia nas quinta-feiras de adoração com o Padre Léo. E assim, minha mãe foi levantando a depressão. E eu fui vendo, porque depois que a Camila nasceu, gente, um detalhe, eu recaí. Recaí muito pior do que antes. Aí a coisa foi feia, porque daí o inimigo começou a colocar no meu coração assim: ei, você já experimentou todo tipo de homem? Acho que o teu negócio é mulher. Você não se satisfaz com o homem, acho que tem um negócio... Porque é assim que ele faz. Ele começa a colocar alternativas de pecado para você cair, para que você fuja. E minha mãe nessa busca. Nisso eu não morava mais com ela. Eu morava em Curitiba, como diz meu marido hoje, morava comigo mais 5 pessoas que até hoje estão identificando a espécie dos seres. Você não sabe o que é direito, né? E junto comigo morava a Camilinha, minha filha, 1 aninho, 2 aninhos, que sofreu muito, mas a minha mãe se encontrou com Jesus. E, queridos, aonde tem uma mãe que encontra Jesus, o inferno abala. A minha mãe arrancou, mais uma vez, da mão do inimigo a chave que me condenava. Tomou-me daqui, pela força, pelo poder da oração. Minha mãe começou a orar muito, muito, muito mesmo, todos os dias. E um dia eu cheguei em casa e vi minha mãe transformada. Onde estava aquela mulher na depressão? Aquela mulher triste que ninguém merecia, que tudo reclamava. Era outra mulher. Eu cheguei a pensar na minha juventude, né? Porque tem a juventude, tem a jumentude. Gostei né, dessa. Eu fazia parte da jumentude. Eu cheguei a pensar na minha juventude assim: meu Deus, ela está namorando com alguém. O pai foi, né, não mora mais aqui. Com certeza ela deve estar namorando com alguém, porque ela está linda. E um dia, eu que tinha feito uma promessa que nunca mais ia pisar numa igreja católica, como o Dunga falou, tem muita água por baixo dessa ponte, não tem como contar tudo, mas eu fiz uma promessa ridícula, que nunca mais ia pisar numa igreja católica, porque eu tinha me desentendido com o padre. Ele que falou as verdades que eu tinha que escutar, e geralmente a pessoa que está no pecado vai confessar querendo ouvir o que ela quer escutar. E não o que ela precisa, e eu não gostei. Ela não quer confessar, ela quer justificar o pecado. Isso, justificar e quer assim, não, está tudo bem, o que você está fazendo não está errado não. Todo mundo faz, né? Enfim, a minha mãe foi buscar a Deus, eu vi a mudança, e um dia eu falei, não, hoje eu vou ver quem que esse homem aí, que ela fala que vai na igreja, mas ela não vai na igreja. Ai, mãe, judiação, desculpa. Mas ela sabe como é que foi, né? Ela fala, filha, conta essa parte que é tão importante, eu sempre esqueço, porque são tantos detalhes. E fui atrás dela. Fui atrás dela naquela noite, ela entrou na igreja Dom Bosco, em Guarapuava. Naquela igreja, é aí que eu vi que o namorado dela era um tal de poderoso JC, você conhece, né? Do Jesus Cristo. Aí que eu vi que ela estava namorando mesmo, não era alguém desse mundo, era alguém que nunca iria trair ela, que nunca iria decepcionar o coração dela. Eu entrei, ela conta melhor do que eu, né? Mas ela conta que eu entrei e fiquei ali. Não sento, não levanto, não abaixo, não levanto a mão, não faço nada, estou estática. Porque eu imaginava que ela fosse estar em qualquer lugar, menos na igreja católica, ainda pior, que eu tinha prometido que eu não ia entrar. Mas aí aconteceu um fato interessante. Começou o terço, depois da missa. No terço, não sei como explicar para você, meu irmão, é coisa sobrenatural. No segundo mistério do terço, eu estava ajoelhada rezando com ela. E aquilo ela não se aguentava, ela chorava e rezava, e já mandou os servos da equipe da intercessão para orarem por mim. A minha filha, aquela, está aqui, né? Ela está aí. E aí, no final do grupo de oração, uma serva do grupo de oração me abraçou e falou as seguintes palavras: eu vejo um cadeado no teu peito, e uma corda com 3 nós amarrados. Deus está fazendo uma grande libertação na sua vida. Essa foi a primeira vez que o meu coração acelerou, não sabia nem porquê. Mas eu compartilhei com a minha mãe o que a serva tinha contado. E a minha mãe falou, realmente hoje então teve uma grande libertação na nossa família. Porque pessoas da nossa família, da minha família, se mataram enforcadas. Então o inimigo estava perdendo o jogo. Estava desesperado porque uma serva revelou aquilo que tinha acontecido e quebrou. Então aí cabe você ficar lá, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, ou você falar, não, Jesus já me libertou e eu sou verdadeiramente livre. Mas meu pai fez isso. Eu escutei uma pregação do Padre Léo esses dias,
que ele disse assim, olha, você teve o trauma de não ter usado fralda quando era neném? Agora compra uma fralda, criatura, e sai andando pela rua. Rompe com isso, pelo amor de Deus. E minha mãe começou a romper com aquilo. Essa foi uma primeira situação. No outro dia eu senti uma vontade de confessar. Falei, gente, eu preciso confessar isso. O padre me aguentou 3 horas confessando. Literalmente, com licença, mas eu vomitei em cima do sacerdote. E só ele tem o poder de desligar e ligar. Eu não sabia disso. Gente, foi uma libertação tão grande, que depois da confissão eu não tinha mais vontade de beber. Eu não tinha vontade mais. Eu estava numa, que não era aquela que eu usava. Era um barato muito louco, que se chamava Espírito Santo. Essa foi uma primeira situação. Depois eu voltei para Curitiba, onde eu morava. E aí, quase fui pega, quase caí com mais de 1 quilo de cocaína. Quase por um fio. E para não ser presa, eu despachei a droga e me escondi em Campinas. Na verdade, minha mãe sempre acreditou e apoiou a gente, uma santa, nunca questionou. Eu falei, mãe, eu preciso ir para Campinas para fazer um curso de instrumentação cirúrgica. Como sempre, ela quer ver o bem da filha, correu com tudo, preparou tudo. Estou eu lá em Campinas, para fugir da situação que eu quase fui presa, e ao mesmo tempo para fazer alguma coisa. Era carnaval de 96. Camilinha tinha 4 aninhos. Carnaval de 96, eu lá fazendo curso de instrumentação cirúrgica, um belo dia, irmão. Eu escuto de novo, você não serve para nada. Olha, você vive para cheirar, explodir tudo. A consequência, hoje não sinto cheiro de nada, gosto de nada. Eu canto porque é misericórdia de Deus mesmo. Porque a cocaína derreteu minhas pregas vocais. Humanamente, cientificamente, não tem como eu cantar. É Deus mesmo que canta em mim. E naquela noite eu estava desesperada, era carnaval. E eu falei, de hoje não passa. Eu usei todo o limite do cartão que eu tinha. Minha mãe me dava cartão de crédito, talão de cheque com 17 anos. Me emancipou, maior de 21 para fazer tudo isso. Aí vem o sentimento de culpa. Eu subi, eu estava no 15º andar do prédio, em Campinas. Coloquei o criado mudo no parapeito da janela e subi, louca, drogada. A hora que eu pisei assim, eu falei, agora vai. A hora que eu fui me jogar, segunda vez, né? Sem contar as tentativas de suicídio pela droga que eu usava, que também era. Naquela noite que eu fui me jogar, toca o telefone. Na hora que eu fui me jogar, tocou o telefone. Gente, se não é Deus, quem é, queridos? E você ainda não acredita em Deus? Na hora tocou o telefone, eu chorando. Era a Camila, minha filha, com saudade de mim. Porque já fazia 6 meses que eu estava em Campinas, sem voltar para casa. Eu chorando atendi. A Camilinha falou assim, mamãe, vem embora dessa Campinas, eu estou com tanta saudade de você. Ah, queridos, aquele não era a voz da Camila. Era Jesus articulando uma maneira de me trazer de volta. Quando eu cheguei em casa, então eu estava lá. Voltei, saí daquilo, peguei um ônibus, voltei para casa.